Veja, eu me considero uma pessoa agraciada por ter nascido numa família que me amou, que cuidou de mim, e de ter sido uma criança que teve escolhas. Eu tive escolhas, e isso para mim foi sempre uma graça, um privilégio. Sou agraciado também por ter tido uma profissão que me permitiu trabalhar em mais de 40 países, em 4 continentes, americano, africano, asiático e europeu. Eu vi muitas coisas e pude aprender muitas coisas. E é sobre isso que esse livro fala, a respeito de um aprendizado, de um conhecimento que eu pude ter à medida que eu ia vendo coisas que eu acredito que a grande maioria das pessoas não terão em toda a sua vida a oportunidade de ver. Eu viajei por mais de muitas décadas. Estive viajando por muitas décadas e eu acredito que a viagem mais importante que eu fiz em minha vida foi aquela que eu fiz para conhecer a mim mesmo. E depois de toda essa experiência, eu olhei para mim e eu pude dizer que eu me tornei uma pessoa renovada e mais feliz. E talvez você olhe para mim e diga o seguinte: poxa, mas felicidade é uma coisa que todos nós buscamos. Quem aqui não busca felicidade? Todos nós buscamos felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E talvez você pense o seguinte: mas como poderia eu, em toda a minha jornada, em minha vida, buscar esta felicidade? Eu diria, talvez aquilo que você precisa seja apenas de uma visão, um olhar atento para um detalhe que possa te permitir enxergar algo que você não tenha enxergado ainda. E eu quero te ajudar a entender isso. E eu vou fazer isso usando alguns exemplos e histórias que eu narro em meu livro. Uma visão pode te ajudar, por exemplo, a mudar o seu destino. Sabe, eu casei muito jovem. E a razão por ter casado muito jovem tem a ver com o momento que eu encontrei a minha esposa Angélica. Ela estava em um momento muito difícil da sua vida. Eu tinha 18 anos quando a encontrei. E ela naquele momento estava passando por um problema muito sério. Ela não tinha pai, perdeu seu pai quando ainda era um bebê. Era filha única e sua mãe enfrentava uma doença terminal. Eu praticamente comecei a namorar a Angélica dentro de um hospital. Passaram-se 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, e a doença da sua mãe foi se agravando. E ela estava muito aflita, angustiada, sua mãe, por quê? Por uma simples razão. Ela não gostaria e não queria ver a sua filha só. Ela não queria abandonar a sua filha, a sua única companheira e a pessoa que ela mais amava nessa vida. Eu e a Angélica, nós conversamos e entendemos esse sofrimento, a aflição de sua mãe, e nós combinamos e decidimos nos casar. Marcamos o nosso casamento para julho de 1989. Mas, queridos, a doença progrediu mais rápido que os nossos planos. Em maio de 89, a Angélica chegou para mim e ela disse: minha mãe não vai resistir até o dia do nosso casamento. E a Angélica tomou uma decisão que eu considero uma das maiores expressões de amor que uma filha podia ter por uma mãe. A Angélica disse o seguinte: eu vou até o hospital onde minha mãe está internada, onde infelizmente ela não sairia com vida. E eu vou colocar o meu vestido de noiva para que minha mãe me veja como eu me casarei. E assim ela fez. E eu me lembro até hoje. A entrada daquele hospital, o corredor de acesso aos visitantes, ali passava a Angélica com uma sacola em suas mãos. E dentro daquela sacola, um vestido emprestado da sua prima que ela usaria para casar. E ela foi. Ela foi quebrando o silêncio daquele corredor que dá a oncologia daquele hospital e foi ganhando coragem, respirando fundo para abrir a porta daquele quarto e mostrar para sua mãe um sorriso no rosto para tentar encobrir a grande tristeza que havia em seu coração. E assim ela fez. Ela entrou naquele quarto, abriu a porta e logo foi perguntando à sua mãe: você está pronta para me ver vestida de noiva? E ela disse com segurança: claro, como estou, e com um sorriso no rosto. A Angélica entrou no banheiro daquele quarto e ela se vestiu, se maquiou e novamente ganhou um pouco mais de coragem, colocou um sorriso no seu rosto e saiu lentamente daquele banheiro. E sua mãe, deitada na cama, olhava a sua filha entrando com o vestido de noiva, lentamente, olhando todos os detalhes. Porém, ela não podia se levantar, estava deitada e não podia ver todos os detalhes. A Angélica fez o seguinte: a Angélica pegou uma cadeira, colocou do lado da cama
E a Angélica subiu naquela cadeira. E a sua mãe pôde ver todos os detalhes daquele vestido. Naquele momento havia um sorriso estampado nos olhos da mãe da Angélica, porque ela sentia naquele momento e ela via a filha preparada e pronta para casar e não mais viver só. Naquele momento saía um peso enorme dos seus ombros e abandonar a sua filha sozinha, e naquele momento ela se sentia livre para aceitar o seu destino. Poucos dias depois, sua mãe nos deixou, mas ela nos deixou em paz e em tranquilidade. E o que eu quero dizer contigo, o que eu quero dizer para você com isso, que bastou uma visão, bastou um olhar, a sua filha vestida em um vestido de noiva, para que ela pudesse entender que ela como mãe havia cumprido o seu propósito aqui na terra. Havia criado uma filha que estava naquele momento pronta e preparada para viver só, agora sem a sua mãe, porém continuando a sua vida. Talvez o que falte para nós, para que venhamos diminuir a nossa ansiedade e o nosso sofrimento, seja um olhar para que possamos aceitar o nosso destino. Mas quero dizer uma coisa também. Talvez você esteja olhando para a tua vida e diga, olha, eu talvez não deva ter o destino que está reservado a mim. E eu quero dizer para você que uma visão, um olhar atento, pode te ajudar também a mudar o seu destino. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu ainda era uma criança. Um menino de 10 anos de idade. Era baixinho naquela época, não sou muito alto agora, mas não era tão baixinho como era naquele momento. E como todo baixinho na escola, e como é normal entre as crianças, eu sofria algum tipo de bullying. Os meus colegas me chamavam de baixinho, mas até aí tudo bem. Mas um dia, isso marcou a minha vida, eu estava participando de uma educação física na escola, num centro esportivo, a mais ou menos 15 minutos da minha casa. E voltando da atividade física, um menino mais velho, 2 vezes o meu tamanho, começou a bater na minha cabeça e me chamar de baixinho. Ele me chutava, me chamava de baixinho, e isso durou mais ou menos uns 15 minutos, entre o centro esportivo até a minha casa. Eu apanhava, e os meus colegas em volta sorriam, porque eles se divertiam com a minha situação. Eu apanhando, e eles sorrindo e se divertindo. Mas de repente, ao passar por um cruzamento próximo a onde eu morava, eu olhei para a direita e vi uma coisa que me deu muita coragem. Eu olhei para a direita e de repente olhei para aquele menino, coloquei o meu dedo no nariz dele, ele era bem grande, e disse o seguinte, você não vai mais tocar em mim. Ele parou, todos os meninos pararam e ficaram olhando, porque eles acreditaram que naquele momento eu ia morrer. E eles queriam ver a minha morte. E talvez você esteja olhando para mim e se perguntando agora o que eu vi que me deu tanta coragem. Eu conto para você. Ao olhar para a direita, eu vi o meu irmão mais velho que vinha voltando do trabalho. E ele tinha 2 vezes daquele menino que era maior e mais velho do que eu. Você imagina como eu era baixinho. Eu fiz uma cara de choro. Eu fui na direção do meu irmão e eu disse para ele, olha, ele está batendo em mim. Meu irmão foi até a direção daquele menino, fechou o punho, colocou aquele punho na cara daquele menino e disse o seguinte, você nunca mais vai tocar em meu irmão. Aquele menino não podia respirar porque ele estava com medo. Ele não dizia nenhuma palavra, ele só balançava a cabeça assim, torcendo e pedindo a Deus que aquele punho não atingisse a sua face. Mas sabe o que aconteceu? E isso é muito importante, eu quero que você entenda isso. A partir daquele momento, mais nenhum menino tocou em mim. Eu nunca mais fui chamado de baixinho na escola. Eu nunca mais apanhei, nunca fui motivo de gozação na escola, até terminar o ensino médio. O meu nome na escola, o apelido que era baixinho, passou a ser o menino do irmão mais velho. Você consegue entender? Como a situação mudou e tudo mudou, e eu não consigo entender ou imaginar o que seria de mim se eu continuasse apanhando até o final do ensino médio. Talvez eu não estivesse mais aqui.
talvez sofreria algum trauma, talvez teria algum outro problema emocional, que hoje talvez eu não estivesse aqui falando diante de vocês. Mas por que eu estou contando a respeito disso? Por que eu estou falando a respeito disso? Bastou uma visão. Bastou olhar para a direita, bastou ver o meu irmão mais velho. E isso fez com que eu tomasse a coragem e alterasse aquilo, eu mudasse aquela situação. Que eu fechasse uma porta, que eu fechasse um ciclo e abrisse outro. E se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse ignorado a presença do meu irmão, se eu tivesse me calado diante daquilo, seguramente eu teria apanhado durante todo o ensino médio. Muitas vezes, isso é importante que nós entendamos, muitas vezes nós apanhamos da vida, muitas vezes nós somos humilhados pela vida e pelas circunstâncias. Talvez você hoje esteja abatido, sofrendo porque você tem um problema no teu trabalho, um emprego que não te valoriza, talvez um líder que não te inspira, ou quem sabe um relacionamento tóxico, talvez até abusivo. E o que eu quero dizer para você agora, e que é o meu objetivo, em dividir essa história, é que quem sabe, porventura você precisa olhar ao teu lado para os teus filhos, para os teus pais, para algum amigo, olhar para Deus e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais ser humilhado, eu não quero mais apanhar da vida. Eu preciso terminar esse ciclo e começar um novo. É necessário que você busque enxergar algo que lhe dê a coragem necessária para que você comece uma nova etapa na tua vida, que seja diferente daquela que você está envolvido e aquela a qual você não está feliz. Mas eu me tornei, como disse, de baixinho para o menino do irmão mais velho. Saí do ensino médio ileso, mais forte, preparado. Mas a minha vida não ficou fácil, não. Mais tarde eu enfrentei outras dificuldades e teve um momento da minha vida que eu perdi a minha visão. Que eu olhava para mim e não me enxergava. Que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E eu vou explicar por quê. Eu estava trabalhando há mais de 20 anos numa mesma empresa e eu não me sentia feliz. Não com a empresa. Empresa excelente, ótimo salário, ótimo benefício, ótimo ambiente de trabalho, mas aquilo não me satisfazia mais. E eu poderia ficar mais 20 ou 30 anos lá que ninguém ia mexer comigo. E é aquilo que eu não queria, porque eu não queria mais do mesmo. Mas eu olhava para mim e eu não tinha coragem para mudar. Porque eu não me sentia capaz, eu me sentia não preparado. Eu pensava, eu trabalho há 20 anos fazendo a mesma coisa, eu não vou ser capaz de fazer alguma coisa nova. Eu não sentia que eu tinha as competências para lidar e trabalhar num outro ambiente, que eu não poderia trabalhar com outras pessoas, senão aquelas que eu já trabalhava há mais de 2 décadas. E com isso eu deixava de agir e tomar as decisões que eu precisava em minha vida. Eu olhava e não me enxergava. Eu olhava para os meus filhos, tenho conta para pagar, tenho que cuidar de minha casa, tenho financiamento imobiliário, e um pensamento vinha à minha mente: não é a hora certa. E eu não conseguia agir. Na verdade, o que eu estava fazendo, não sei se você conhece essa palavra, mas você já deve ter ouvido, eu estava procrastinando. Eu estava empurrando com a barriga. Eu estava adiando coisas em minha vida. Porque, na verdade, o que eu estava fazendo, eu estava criando razões para que não agisse. Eu estava criando motivos para que eu ficasse parado e não saísse da minha zona de conforto. Mas um dia tudo isso mudou. Isso mudou quando eu fui convidado para fazer uma consultoria no Equador, numa cidade chamada Cuenca. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade, não conhecia o país. Mas disse ok, meio relutante ao desafio, à oportunidade, eu fui. E eu me lembro muito bem, quando eu peguei o avião e eu estava indo na direção do Equador, entre o Brasil e o Equador, o avião tem que cruzar as cordilheiras dos Andes. E naquele momento eu estava na janelinha daquele avião, eu fui a única pessoa que chorava, porque foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. Eu olhava na janelinha, eu via a neve e eu chorava. Mas essa não foi a primeira surpresa que eu tive na minha viagem.
A surpresa maior aconteceu no destino. Quando eu cheguei lá, trabalhei durante um final de semana. E as pessoas ficaram surpresas com o resultado, mas eu fiquei mais surpreso. Eu olhava para mim e pensei, eu consegui fazer isso? Esse foi o resultado do meu trabalho? E de repente começou a acontecer alguma coisa na minha mente e eu comecei a pensar o seguinte, opa, peraí. Eu estou num país diferente, numa língua diferente, numa cultura diferente, numa cidade diferente, tudo diferente. Mas a qualidade do meu trabalho continua a mesma. E de repente eu comecei a pensar e alguma coisa começava a me dizer o seguinte, olha, não importa aonde você estiver, com quem você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, a tua competência e habilidade vai permanecer contigo. E aí eu comecei a pensar, ok, entendi. Isso me deu uma coragem para que eu pudesse colocar as coisas em prática e tomasse as ações que eram necessárias em minha vida. E o que eu fiz? Eu me lembro exatamente no voo de volta entre o Equador e o Brasil, quando eu passava por cima das Cordilheiras dos Andes, eu não chorava naquele momento de novo. Mas eu tinha um papel na minha mão e eu anotava uma lista de coisas que eu ia fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no Brasil e pedir a demissão e mudar de trabalho. Eu saí daquela empresa e fui trabalhar numa empresa totalmente diferente, saí da área técnica, fui para a área comercial, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e até hoje eu continuo fazendo coisas que eu nunca fiz na minha vida. Por exemplo, acabei de escrever um livro. Eu nunca pensei que eu ia escrever um livro. Eu consegui vencer a procrastinação, acreditando que eu podia. E talvez você esteja olhando para mim agora e você tenha a mesma dificuldade. Você olha assim e fala, poxa, eu estou há 10 anos fazendo a mesma coisa, ou eu quero me casar, ou eu quero de repente começar uma faculdade, porque eu quero de repente ler um livro por mês, porque nós procrastinamos em coisas simples. Imagina nas coisas complexas. Você fala que vai fazer uma dieta, vai ler um livro por mês, vai começar a fazer uma faculdade, não faz. Imagina se a gente faz isso nas coisas simples, imagina mudar de emprego, casar, mudar de cidade, mudar de país, é pior ainda. Mas talvez você esteja olhando para mim pensando assim, mas eu não tenho Cuenca na minha vida, como é que eu posso ter um estalo e entender que eu posso fazer coisas na minha vida que eu acredito que eu não posso? Como é que eu posso me olhar no espelho e entender que eu posso fazer alguma coisa? E eu lhe digo, você não precisa ir para Cuenca. Você pode simplesmente começar pensando quem você é e aonde você chegou na vida. Eu tenho certeza que se você olhar para a tua vida, se você olhar para a tua família, para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, existem muitas coisas que você já conseguiu sucesso na tua vida, problemas que você venceu, dificuldades a qual você conseguiu vencer. E eu quero dizer para você, você chegou aqui, você é um vencedor. Você vai começar a entender que você é muito mais preparado do que você pensa, que você é mais forte do que imagina, e na jornada da vida, você pode ir muito mais longe do que você acredita. Você conseguiu me entender? E eu quero dizer para você que essa não é uma frase simplista de autoajuda, porque eu não estou aqui para vender autoajuda para ninguém. Eu costumo dizer que eu falo daquilo que eu vivo, e eu estou dividindo aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivo. Eu quero dizer que se você olhar para a tua vida, eu vou repetir, você vai ver que você é muito mais forte do que pensa. Que você é muito mais preparado do que imagina. Que você pode ir muito mais longe do que você acredita. Me entendeu? Eu tinha na minha vida crenças limitantes. Eu acreditava que eu não podia fazer coisas porque eu era brasileiro. Que eu não podia fazer algumas coisas porque eu vim de uma família de origem simples. Que eu não podia fazer algumas coisas porque eu não era intelectualmente capacitado para poder fazer. Todos nós temos esse tipo de crenças em nossas vidas, muitas vezes coisas que ouvimos dos nossos pais, coisas que ouvimos de amigos, de pessoas que conhecemos, e aquilo fica dentro de nós, e quando alguma coisa aparece na tua frente, você fala assim, eu não posso, porque eu não sou capaz. Mas eu consegui vencer a procrastinação e anos mais tarde eu quase escorreguei de novo. Quando eu fui e tinha que me olhar, e eu acabei não me enxergando de novo. Eu estava aqui em Jundiaí. Recebi uma ligação, um telefonema da Bélgica. E alguém do outro lado me disse o seguinte, Alessandro, a empresa precisa que você venha trabalhar na Europa e venha morar em Bruxelas. E eu preciso de uma resposta hoje. Bom, eu falei, tudo bem, a gente se fala no final do dia. Mas eu já tinha a resposta na minha mente. Na minha mente eu tinha um não desse tamanho na minha cabeça. Por quê? Porque enquanto a pessoa falava daquele lado, a minha mente já gritava, você trabalhando na Europa,
lidando com o europeu, você não fala a língua, você não vai se acostumar naquela comida. Lá não tem sol, lá chove, lá é frio. O não estava desse tamanho, eu não era capaz, eu não podia. Mas de repente eu desliguei aquele telefone, comecei a analisar aquilo que havia acontecido e pensei na experiência que eu havia tido quando eu mudei de emprego. Eu entendi uma coisa muito importante. Eu entendi que a minha decisão em mudar do Brasil para a Bélgica não estava baseado em quem eu era, mas em quem eu poderia me tornar. Não estava baseado nas coisas que eu havia feito na minha vida, mas nas coisas que eu poderia fazer. Não estava baseado naquilo que eu havia vivido, mas naquilo que eu poderia viver e ser na Europa. Eu me lembro, eu peguei aquele telefone, eu liguei para aquela pessoa e eu disse sim para Bruxelas, sem nunca ter conhecido aquela cidade, sem nunca ter vivido naquele país. E talvez você olhe para mim e você pergunta, foi fácil? Eu digo para você, não, e não é até hoje. Foi muito difícil. Eu tive que enfrentar barreiras com a língua, com a cultura, com a comida, a ausência dos amigos, da família. Eu tive que enfrentar inúmeras dificuldades. E talvez você olhe para mim e pergunte assim, qual foi a maior dificuldade? Eu vou dizer para você, e eu queria que você prestasse muita atenção agora. Qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei ao dizer sim para Bruxelas? Foi a minha mente. Eu tive que dizer que eu podia. No momento em que eu disse eu pude, no momento em que eu disse eu posso, todas as coisas ficaram mais fáceis. E que eu quero dividir com vocês, contando e narrando essa história, é o seguinte. Talvez as oportunidades estejam diante de você e a oportunidade de mudança. Talvez uma mudança importante na tua vida, seja ela em qualquer sentido. Talvez na tua vida secular, na tua carreira, eu não sei. Mas talvez o que você precise seja olhar no espelho e dizer, sim, eu posso. E eu tenho certeza que após isso, as outras coisas poderão se tornar mais fáceis. Mas veja uma coisa. Houve um momento na minha vida em que, já vivendo na Europa, eu procurei olhar algumas coisas e eu tive uma falsa visão da realidade. Veja, estou falando de visão. Jesus nos indicou e falou a respeito de olhar. Eu olhava para a minha vida em algum momento e tive uma falsa visão daquilo que era real. E eu vou contar como. Eu estava lá na Bélgica, sozinho, porque eu fui sozinho, deixei minha família aqui. Eu queria estar seguro que o movimento seria positivo, que não haveria problema, e fui para a Bélgica. E lá, no final de semana, num sábado chuvoso, que é normal um sábado chuvoso na Bélgica, eu estava dentro de um supermercado e eu olhei um homem de 30 anos, ainda jovem, com seus 2 filhos dentro do carro. Um de 4 anos, um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos de idade. E eu olhei para aquele homem com aquele carrinho do supermercado e me veio um pensamento no meu coração, muito profundo e dolorido. Alguma coisa bateu no meu coração e me disse, você nunca mais vai viver isso na sua vida. Eu já tinha os meus filhos adultos, eles já eram grandes, mais de 20 anos cada um. E aquilo pesou no meu coração e aquilo me fez mal, porque eu sentia como se eu tivesse perdido alguma coisa. Como se eu não pudesse recuperar e viver alguma coisa que eu já havia vivido. E eu passei por algumas horas com aquele pesar no meu coração, olhando e sofrendo por causa do meu passado. Até o momento que eu entendi que o passado pode ser um sentimento inútil e destrutivo. E aquilo estava me fazendo mal. E pensando de forma mais profunda, eu entendi que eu já havia vivido aquilo. A pessoa que eu era, que eu tinha me tornado, já era consequência e resultado daquilo que eu havia vivido. Que era inútil eu tentar voltar no meu passado e viver uma coisa que eu já vivi. Que eu não devia querer voltar a ter 30 anos e ter meus filhos bebês no colo. Porque isso é impossível. Ao invés de fazer isso, eu deveria pensar no meu futuro sendo um neto, de mãos dadas, caminhando com eles na estrada, no caminho. Todas as vezes que nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo, querendo corrigir, voltar atrás no passado, perdendo nosso tempo com aquilo que é impossível, nós estamos gastando a nossa energia, o nosso tempo naquilo que é inútil, ao invés de aplicar aonde algo pode te trazer um resultado melhor e mais importante. Agora veja, o passado pode ser um peso muito grande na vida de muitas pessoas. Isso porque cometeram erros no passado, porque fizeram alguma coisa que impactaram a vida deles próprios, das suas famílias e de outras pessoas. O passado muitas vezes pode ser um fardo quase impossível de ser carregado.
Mas presta atenção. Nós hoje somos diferentes do que já fomos no passado. Nós não somos as mesmas pessoas. Você não é o mesmo que era 5, 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque você aprendeu com os teus erros. E você hoje é uma pessoa madura e você sabe coisas que você não sabia lá atrás. Então veja, se você soubesse o que sabe hoje, certamente teria errado menos. Talvez não tivesse aberto aquela porta, apertado aquele botão, entrado naquele carro, assinado aquele papel, eu não sei. Mas talvez você olhe para mim agora e diga o seguinte, mas ok, eu entendo que hoje eu sou uma pessoa melhor, mas eu tenho um peso dentro de mim que eu não consigo me livrar. O que eu posso fazer? Eu te dou 3 caminhos para você poder vencer esse peso do passado que está sobre você. Primeiro dele, entender que nós somos seres humanos e nós erramos, e é normal errar. Segundo, entender que nós não podemos voltar no passado e corrigir os nossos erros. E em terceiro, você pensa no ponto 1 e pensa no ponto 2 e se perdoa. Sabe, se você fizer isso, você vai se sentir mais leve. E se sentindo mais leve, você vai se sentir liberto para poder voar. Se livrando do passado. Mas eu gosto muito de uma história bíblica, está lá no livro de Gênesis. Família de Ló. Deus ia destruir a cidade onde eles viviam. E Deus chegou diante de Ló e deu uma orientação muito clara a Ló. Disse o seguinte, Ló, vaza dessa cidade, sai daqui voando, rapidinho, sebo na canela. E olha, não olha para trás. E assim fez. Diz o texto bíblico que eles saíram correndo daquela cidade porque ela seria destruída, mas também narra o texto bíblico que a mulher de Ló olhou para trás. E nesse momento ela virou uma estátua de sal, perdendo a sua vida e a oportunidade que ela tinha de continuar viva e de começar uma nova vida, que era isso que Deus estava dando para a família de Ló. Sabe o que essa história nos diz? O que ela narra, nos conta, e todos nós deveríamos ter isso atento em nossa mente, é que ninguém pode correr rapidamente ou fugir de algo se estiver olhando para trás. Você me entendeu? Ninguém corre rapidamente ou foge de alguma coisa se estiver olhando para trás. Talvez hoje você esteja arrastando algum peso quase insuportável na tua vida. Isso esteja te impedindo de viver o teu momento presente. Como eu me senti naquele dia lá na Bélgica. Eu estava me sentindo muito mal. Não era difícil eu pegar um avião, voltar para o Brasil, abandonar tudo que eu estava fazendo lá e... como se isso fosse resolver um problema. Não ia, porque eu não ia voltar a ter 30 anos com os meus filhos bebês no meu colo. Talvez você esteja arrastando alguma coisa que te impede de viver o teu hoje e até o teu amanhã. E você tem sofrido com isso. Eu gosto também de uma frase do escritor brasileiro Machado de Assis, que diz o seguinte, que muitos choram porque as rosas têm espinhos, e outros sorriem porque os espinhos possuem rosas. Talvez seja o momento para que nós venhamos parar de chorar pelo nosso passado e possamos sorrir dele. Eu tenho certeza que esse sorriso vai nos dar coragem e a força para a gente trabalhar no nosso presente e construir o nosso amanhã. Você conseguiu me entender? Você vê que eu sou meio ruinzinho de visão. Mas sabe, muitas vezes, pela ansiedade, eu me considero uma pessoa ansiosa. Muitas vezes nós queremos olhar para trás, olhar para frente, olhar para a direita, querendo controlar tudo. Porque nós queremos ter as nossas vidas, a nossa família, de tudo sob nosso controle. E eu gostaria de refletir a respeito do que nós efetivamente controlamos em nossas vidas, e eu quero compartilhar uma história que vivi. Eu trabalhava na cidade de Curitiba há alguns anos atrás, e nós tínhamos um problema. A empresa que eu trabalhava, os profissionais, os funcionários decidiram fazer uma greve. E eles organizaram a greve, colocaram um caminhão de som na frente daquela empresa, e eles estavam lá chamando os profissionais. Olha, segunda-feira ninguém trabalha, e era quinta-feira. Quinta-feira, 4h da tarde, nós nos reunimos, eu como diretor comercial, uma diretora de recursos humanos e outras pessoas. E ali nós começamos a falar a respeito daquilo que poderia ser feito, e nós demos alguma sugestão para a diretora de RH, ela deveria tomar a decisão, o nome dela era Leda. O que teria que ser feito? E Leda já tinha algumas ideias e apresentou algumas sugestões do que ela poderia fazer.
E nós dissemos, Leda, acho que não vai dar. O tempo talvez não seja o suficiente. Eu me lembro da Leda se levantando no meio da reunião. Ela olhou pela janela para aquele caminhão de som que estava lá fora, fazendo um barulho. Ela ficou uns 30 segundos olhando para aquele caminhão lá fora. Depois ela olhou para a gente, passou a mão no cabelo. Eu não me esqueço dessa cena. E ela deu um tapa bem forte na mesa. E ela disse, eu quero, eu posso e eu faço. Ela se referia a uma sugestão que ela havia dado. Eu quero, eu posso e eu faço. Silêncio da reunião. Não falamos mais nada porque nós confiávamos na capacidade da Leda e sabíamos que ela ia tomar as decisões corretas. A reunião terminou. Quinta-feira, 4 horas da tarde, acabou a reunião. Fomos embora para casa. Leda também. Leda pegou o seu carro, entrou na Regis Bittencourt. A empresa era em Curitiba e foi para a sua casa. Porém, no caminho de retorno para casa, um caminhão atravessou o canteiro da pista e atingiu o carro da Leda de forma frontal. E ela perdeu a sua vida. Morreu. Na sexta-feira, às 4 horas da tarde, nós estávamos lá no velório, no enterro da minha colega Leda. E eu pergunto para vocês, qual era o controle que a Leda tinha sobre a sua vida? Nenhum. Qual era o controle que ela tinha sobre aquele motorista que atravessou aquele canteiro e atingiu o seu carro? Nenhum. Leda tinha planos para curto e longo prazo. O plano dela era na sexta de manhã acertar com o sindicato e não ter greve nenhuma. Final de semana já tinha um churrasco organizado com a família. Alguns meses depois, o filho de 17 anos ia para a faculdade. E para o seu futuro, ela imaginava uma aposentadoria com seus filhos e com seus netos. Mas todos os seus planos acabou naquele dia. Que controle Leda tinha? Nenhum. E se nós formos olhar para as nossas vidas e nós pensarmos que controle nós temos sobre as nossas vidas, e você fala, eu tenho controle sobre o meu dinheiro. Eu tenho controle sobre minha família e amizades. Eu tenho controle sobre minha carreira. Será que você tem? Dinheiro pode acabar com a falência do teu banco. O teu dinheiro pode derreter na bolsa de um dia para o outro. Famílias e amizades terminam com uma palavra mal colocada, com um gesto, com uma coisa dita que não foi bem dita. E carreira acaba com a falência de uma empresa e com uma demissão. Que controle nós temos? Você vai ficar surpreso com a quantidade limitada de coisas que nós controlamos. Agora pensa numa coisa. Se nós não controlamos a data do nosso nascimento e não controlamos a data da nossa morte, o início e o fim da nossa história, o que nos faz pensar que nós vamos controlar os eventos no percurso da nossa existência? Que controle nós temos sobre ele? De novo, você vai ficar surpreso com o número limitado de coisas que você pode controlar. Mas existem poucas coisas que se você controlar, você não precisa controlar mais nada. Você já viu gente que tem tanto medo de morrer que não vive? Conhece? Tem aquele controle sobre tem tanto medo de morrer que não vive. A Covid fez isso com a gente, infelizmente. Existem pessoas que até hoje estão trancadas em casa e não veem a luz do sol ainda. Existem pessoas, eu respeito isso, que não entram no avião, porque tem medo que o avião caia e vão morrer, mas a estatística diz que é um acidente em cada 4 milhões. É mais fácil você tropeçar numa escada aqui e morrer do que num acidente aéreo, mas eu respeito. Tem pessoas que não entram num relacionamento, não querem saber de se apaixonar porque não querem se ferir. Ora, o que nós controlamos? Certamente deveríamos concentrar os nossos esforços nas coisas que nós efetivamente podemos controlar. E eu estou acabando e eu quero dar um exemplo para você. O que nós controlamos? Veja, imagine que a menina planejou seu casamento. E no casamento vai ter uma recepção e vai ser em volta da piscina. Mas de repente chega o sábado, o dia do casamento, e está chovendo, são 24 horas de chuva. Não tem mais, é chuva. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, ela fica de mau humor, ela fica chateada, se sente amaldiçoada pela vida. E ela vai para o seu casamento de bico. Daí muito frustrada. E chega no momento daquela pergunta tão clássica, importante, você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Ela diz assim, não. E ela pega aquele buquê e dá 3 buquezadas, eu nem sei se existe essa palavra, na cabeça do noivo. Porque ela está tão decepcionada, eu estou exagerando, desculpa. Eu sei que ninguém vai fazer isso e também acredito que as mulheres não descarregam as suas frustrações dos maridos. Foi isso que eu quis dizer. Mas eu acredito que todos nós fazemos isso
em maior ou menor grau. Descarregamos nossas frustrações daqueles que estão por perto. Mas veja uma coisa, ela controlava uma coisa, ela podia controlar uma coisa, o quê? A sua perspectiva, o seu pensamento, a sua posição. Se ela pensasse um pouquinho, está chovendo, mas o que é um casamento? O que é uma celebração? O que é uma cerimônia de casamento? É uma celebração entre a união, entre duas pessoas que se amam. Era isso o casamento. Não importa se está chovendo, se está sol, se é na piscina, se é dentro de um salão fechado. Isso era o mais importante. Se essa fosse o entendimento dela, o seu pensamento seria positivo, o seu posicionamento seria de amor, dizendo sim para o seu amado, para um casamento feliz, independente da chuva. Veja, muitas pessoas não estão felizes com a sua origem, porque são de uma origem simples, talvez de uma família violenta. Você não tem controle sobre a sua origem, você não pode mudar onde você nasceu, mas eu quero dizer para você, que você pode controlar o que você pensa a respeito disso. Eu quero dizer que a tua origem não define o teu destino. As pessoas muitas vezes são ansiosas e sofrem com a sua estrutura física. Você pode pintar o cabelo, você pode fazer uma dieta, você pode engordar, você pode criar músculo, mas a sua estrutura física básica não vai mudar. Enquanto você não se aceitar, ou melhor, o mais cedo você se aceitar como você é, o mais cedo você vai se sentir livre e feliz com o corpo, a estrutura física que Deus te deu. Muitos estão preocupados com o que as pessoas pensam ao respeito delas. Você não controla o que as pessoas pensam ao seu respeito. Eu quero dizer para você, o que as pessoas pensam ao teu respeito tem mais e tudo a ver com elas e não com você. Com a formação delas, com o passado delas, com o presente delas, com o que elas gostam e desgostam. Nada com você. E por que a necessidade de querer agradar a todo mundo? Quanto mais cedo você entender que não precisa agradar a todos, o mais rápido você vai se sentir livre para buscar a sua própria felicidade. Nós aqui não podemos evitar a dor em nossas vidas. A dor é inevitável. Nós vamos perder coisas e pessoas. Alguns já perderam tantas pessoas. Eu já perdi, você já perdeu. Isso é inevitável. Nós não controlamos isso. Mas nós podemos controlar o tamanho e o tempo do nosso sofrimento, porque isso é opcional. Eu posso definir o quanto eu vou sofrer e como eu vou sofrer pelos eventos que acontecem em minha vida. Eu posso controlar isso. Eu vou dividir com vocês uma frase que diz o seguinte, que no dia que você nasceu, as pessoas ao teu redor sorriram enquanto você chorava. Viva a sua vida para que no dia da sua morte seja você a sorrir enquanto os outros choram. Viva a tua vida ciente de que você viveu uma vida plena, cheia de significado e que deixou um rastro, um legado de esperança e motivação. O que eu gostaria de desejar a cada um de vocês hoje é que você seja um eu renovado e um eu feliz. Muito obrigado.